Fala, cristãos! Eu sou Adilor Júnior e este é mais um podcast Vida de Cristão. Ele vai ajudar você a viver uma vida de cristão com mais propósito e muito mais sabedoria. E aí, vamos lá? Hoje, nesse episódio, nós vamos falar sobre a Palavra de Deus, a Bíblia. Ler e viver a palavra. Como assim, Júnior? Como é esse negócio? Bom, vamos lá. Para você que gosta de ler, para você que gosta de bons livros, você já vai entender bem mais rápido, bem mais fácil. A leitura é o que liberta a pessoa, é o que faz a pessoa viajar, a pessoa ir a outros mundos, a outros lugares, sem precisar sair de casa, sem precisar sair de onde está. Nesse caso, a palavra de Deus é da mesma forma, ela é uma leitura e faz com que nós, cristãos e não cristãos, venhamos a ter uma visão do que pode ser aquilo que estivermos lendo. Por exemplo, quando você lê Apocalipse, e eu vou usar esse texto, por conta de muitas pessoas conhecerem, vocês vão ver que em Apocalipse diz a respeito de um céu, do inferno, de uma nova terra, de uma nova morada, uma casa, vai falar da besta, vai falar do anticristo, enfim, vai falar muitas coisas e que você hoje, atualmente, você quando ouve essas coisas, você fica imaginando um dragão, você fica imaginando uma serpente, você fica imaginando os 7 candelabros, as 7 estrelas, as 7 igrejas, você fica imaginando um monte de coisas. Por quê? Você leu ou alguém te contou e você fez com que a sua mente atingisse o ponto de algo imaginário, atingisse o ponto de criatividade. Você criou um cenário na sua cabeça. E, no entanto, todos os livros são dessa maneira. Por isso que ler a palavra é muito importante. E essa importância da palavra é justamente para que você possa entender qual é o propósito de vida para nós, para vocês que são cristãos, para aqueles que seguem a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Quando a palavra é lida, existe um estudo que quando você lê e fala ao mesmo tempo, você aprende. Quando você lê, você aprende uma vez. Quando você lê e fala ao mesmo tempo, você aprende 2 vezes. E isso é muito interessante, porque aprender 2 vezes é o dobro, é claro. Não tem como fugir disso, é o dobro de aprendizagem. Mas fica muito mais gravado na sua mente, na sua consciência. E quando você aprende lendo, você consegue replicar isso para outras pessoas. Você vai querer contar para outras pessoas das boas novas que você ficou sabendo. Você leu um livro muito bom, e isso acontece com todo mundo. Quem disser que não é um mentiroso. Você leu um livro muito bom, sendo que não é a Bíblia, mas você leu um livro legal. E você corre contar para alguém sobre a experiência que você teve, ou você tenta praticar aquilo que você aprendeu na vida do dia a dia, com alguém, com alguma pessoa que você gosta, e você tenta replicar para ela essas informações. Isso é muito bom, porque quando você lê a palavra de Deus é da mesma forma. A palavra, a Bíblia, ela ensina como viver melhor. E quando você lê e entende o que é viver melhor, quais são os passos, o que eu tenho que fazer, você passa a colocar isso estampado na sua vida, estampado no seu rosto, mostrando para as pessoas, olha, vale a pena viver dessa maneira que eu estou vivendo. E elas vão querer entender o que é que fez você mudar. E você vai poder dizer, foi a palavra. A palavra me transformou, a palavra me deu convicção, a palavra me mostrou o caminho, a palavra me deu sabedoria, me deu visão, ela abriu a minha mente para muita coisa que está acontecendo hoje, que aconteceu e que ainda vai acontecer. Porque a palavra ela é do passado, ela é e permanece no presente e ela é também para o futuro. A Bíblia, quando ela é lida
como regra, quando você pega a Bíblia para ler como regra, eu tenho que ser salvo, eu tenho que entender a Bíblia. Você começa a ler a Bíblia e não dá certo. Por quê? Vai te dar sono, vai te dar cansaço, você vai ficar angustiado para terminar logo aquele capítulo, aqueles versículos. Você não vê a hora daquele capítulo acabar porque você não aguenta mais ler a Bíblia. Por quê? As pessoas começam a ler a Bíblia como um livro de regras, um manual de regras para ir para o céu. Se você não ler a Bíblia, se você não se entregar, você vai para o inferno. E não é dessa maneira. A palavra de Deus, ela tem que ser lida, sim, e levada muito a sério. Ler com seriedade e ser levada a sério. Porém, se você colocar na sua mente que a palavra é uma regra de sobrevivência, vai dar errado. E eu tenho que te dizer, meu amigo cristão, minha amiga cristã, eu tenho que dizer a você, ler a Bíblia como um livro de história, ou um romance, ou algum livro de autoajuda, vale muito mais a pena. Porque você se interessa muito mais por aquilo que vai estar sendo dito através da palavra. Então, da próxima vez que você pegar a Bíblia para você ler, olha para ela como aquele livro que você gosta de ler, aquele estilo de livro que você gosta. Se é um romance, então vou ler o romance de Gênesis. É hora de eu entender como aconteceu em Gênesis, o que houve, quais foram as modificações que aconteceu, o porquê de hoje está acontecendo essas coisas. Em Gênesis vai explicar muita coisa. E aí você vai passar agora para o livro de Números, o livro de Reis. Então você vai entender que é um livro de cálculo, um livro de matemática, um livro de física. Poxa, deixa eu entender isso daqui. Como eles chegaram nesses números, como eles chegaram nas idades dos reis, nas idades que nós estamos hoje, porque eles acreditam que são 2000 anos, 2500. Como aconteceu isso? Vai estar escrito lá em Reis, em Números. Aí você vai entender o porquê que os reis fizeram coisas erradas. Nas crônicas vai estar dizendo isso. O que aconteceu com tal rei, por que hoje Israel sofre isso, por que hoje o mundo sofre isso. Vai estar lá em crônicas o que os reis fizeram, como foi o governo de cada um. Enfim, o que eu estou querendo dizer é que você tem que se interessar por cada um dos livros da Bíblia. Quando você for ler a Bíblia nos 4 evangelhos, por exemplo, em Mateus, em Marcos, Lucas e João, você precisa entender que eles estão contando a mesma história do que houve, do mesmo Jesus, os mesmos milagres, porém com visões diferentes. Você vai ver que cada um teve uma visão diferente do mesmo acontecimento. E isso é muito interessante porque vai diretamente ao que acontece hoje na nossa vida. Quando a gente está conversando com alguém, cada um ouve de uma maneira. Alguém te conta uma coisa, você entende de uma maneira. Você conta essa mesma coisa para outra pessoa, ela vai entender também de outra maneira. E assim por diante, vai ser levado para frente essas histórias que vocês ouviram. Cada um vai contar de uma maneira diferente porque teve uma visão diferente. E tá tudo certo, tá tudo bem, não tem problema nisso. Desde que não saia da verdade. Desde que conte a história corretamente como ela é. E é isso que os 4 evangelhos faz. Eles contam a história de Jesus, eles contam os momentos que Jesus esteve com cada um dos discípulos sem sair do contexto real da história. Então eles vão falar de vários momentos. Um vai falar do momento que viveu exatamente como o outro também vai dizer. E você vai ver que é muito legal porque as visões nos trazem revelações maravilhosas. E eu tenho que viver essa palavra. Quando eu li, eu terminei de ler, entendi, tem muitos livros bons, maravilhosos, tem livros lindos na Bíblia que eu gosto muito. Salmos e Provérbios são livros que abrem a mente das pessoas para quem quer ter aí uma carreira profissional boa. É muito bom o livro de Provérbios, você pode ler lá, você vai entender muita coisa legal. Mas voltando aqui, se você leu, gostou, agora você tem que viver. Um cristão não é um cristão se ele não vive a palavra que ele leu. Quando você lê um livro, por exemplo, de economia, se você não aplicar aquele método, aquilo que ensinou a respeito de economia no seu dia a dia, no seu trabalho, não vai dar certo. A Bíblia também é da mesma forma. Comece a aplicar aquilo que você está lendo na Bíblia aos poucos, porque muita gente lê e acha que
vai ser perfeito agora, tem que praticar à risca tudo que está escrito na Bíblia. Seria muito bom se isso acontecesse, mas nós sabemos que é difícil. A mudança é difícil, a transformação de vida é difícil. Então leu, agora é hora de praticar. O que eu vou praticar primeiro? Poxa, aquilo que eu mais me identifiquei. É hora de eu tratar as pessoas com mais bondade, mais paciência, mais carisma. É hora de eu tratar as pessoas com mais tranquilidade, parar de ser nervoso, parar de responder com boca dura, com jeito estranho. Deixa eu ser mais empático, deixa eu ser uma pessoa mais simpática, deixa eu tentar ajudar as pessoas assim como eu fui ajudado. E é claro, você vai notar a diferença, porque você vai começar a falar de maneira diferente, você vai começar a agir de maneira diferente. Não precisa ninguém te mostrar o que é errado. Só de você estar lendo a palavra, você já vai entender o que é errado. E você também vai entender o que é certo. E quando você entender o que é certo, você vai começar a praticar o que é certo. Praticando o que é certo, você vai ver a diferença no seu redor, ao seu redor. Um exemplo muito claro, eu comecei a parar nas faixas de pedestre. Aqui na nossa cidade nós não tínhamos esse costume. Então eu comecei a parar nas faixas de pedestre, deixar o pessoal passar. E quando uma pessoa dava seta para tirar o carro do estacionamento ou para estacionar, eu também freava e esperava ela sair, esperava ela entrar sem reclamar. As pessoas buzinando, às vezes nervosas, mas a gente sempre ficou ali esperando, aguardando a pessoa passar na faixa, a pessoa estacionar, e eu comecei a ver que isso voltou para mim. Muitas vezes quando eu quero sair do estacionamento, as pessoas param para mim. Quando eu estou a pé, eu piso na faixa, as pessoas param para eu atravessar a faixa. E eu comecei a dar bom dia, eu comecei a dar boa tarde, boa noite, onde quer que eu fosse. Isso começou a voltar para mim também. E é muito gratificante quando você vê que o bem que você está fazendo, ele retorna para você. Não estou querendo dizer que você tem que fazer isso também esperando algo em troca. Estou querendo dizer que o que você vai plantar, você vai colher. E se você leu a palavra, se você entendeu a palavra, você vai entender que a palavra toda, ela diz respeito a você e ao seu próximo. Que você tem que amar, você tem que perdoar, você tem que pedir perdão, você tem que ajudar e ser ajudado. Então ela está muito relacionada a você e ao seu próximo. Ok? Espero ter ajudado vocês com mais esse podcast, com mais esse conhecimento. Nos ouvimos no próximo podcast. Até a próxima. Tchau!